Muito bem, tá aí, né? Essas são as imagens da violência que a gente tem acompanhado todos os dias, né? Ainda sobre a nossa pergunta de hoje, né? Quando a gente dá a informação dos 15 mil homens, né? E do arsenal marítimo enviado pelos Estados Unidos, né? Eu acho que para quem não tinha entendido, acho que fica muito claro, né? O porquê do voto contrário dos Estados Unidos, né, ao relatório apresentado pelo Brasil. Né? Está muito claro. Embora a gente saiba assim, os Estados Unidos eles gostam de ser protagonista em tudo, né? Ser protagonista em tudo. Agora eu acho que eles não seriam tão burros, né, a ponto de querer ser protagonista no corredor humanitário, né? Querer ser protagonista no corredor humanitário, mandando homens, armas, material bélico, esse negócio plataforma, como é que chama? Porta-aviões, enfim. Né? Seria de uma hipocrisia tremenda, né? Apesar do americano, como hipócrita, não é nenhuma novidade. Vamos lá? Ronaldo Lourenço, boa noite. O seu comentário sobre os dois vídeos apresentados na abertura do nosso news de hoje, sexta-feira. Bom, primeiramente cumprimentar, depois de um longo tempo, os nossos velhinhos, os novinhos, cumprimentar o doutor Samuel, você, Cícero, professor Alexandre, Chico Holanda, e dizer que esse tempo de reclusão foi para dar uma pausa, dar uma acalmada, colocar as coisas todas nos seus devidos lugares. Bom, a gente não é surpresa esse negócio de guerra, né? Desde que eu me entendo por gente, é só o que se ouve falar. Guerras, guerras e mais guerras. A gente estava tendo agora recentemente uma da África que nunca acaba. E temos essa lá do Oriente Médio que parecia que estava tudo mais ou menos, né? Os países árabes e aqui que eclodiu agora. E a da Rússia, da Ucrânia. Quando você perguntou se faz guerra por procuração, eu acho que sim, porque um sai procurando o outro para matar, né? Então não deixa de ser uma procuração, ele sai procurando. Agora, em termos oficiais, cartorários, essas coisas, eu não sei. Isso eu não posso responder. E o que eu tenho, quando me pergunto a respeito dessa guerra, eu digo o seguinte: são velhos metidos na política, porque o Hamas é um partido político formado por terroristas, e Israel também, de uma certa maneira, ali sempre impingiu sobre esse povo da Palestina uma segregação brutal, aonde para que eles possam comer, porque entre alimentos, nós estamos vendo agora, exige a autorização de Israel. Então é um povo que vive confinado, tremendamente amargurado, e são guerras seculares, aonde a vingança está no sangue de cada um. Cada menino palestino que cresce e que sobrevive, cresce pensando em vingar a morte do irmão, do pai, do avô, do tio, que Israel matou. E os israelenses não é diferente. Também pensam nisso. Eu não vou meter o bedelho nisso aí, eu acho que eles que se resolvam por lá, né? E que nós, brasileiros, tenhamos a consciência de que há pouco tempo atrás aqui, e eu não estou falando e nem quero polemizar com os senhores, só estou reportando os fatos, tinha um caminhão carregado de combustível que iria adentrar o aeroporto e ia ser explodido dentro de Brasília. Isso é um ato terrorista. Há pouco tempo atrás eu ouvi aqui de algumas pessoas que vieram aqui, nenhum dos que estão aqui disseram isso, que são pessoas racionais, preparadas e inteligentes, mas eu vi gente aqui pregando a morte aos comunistas brasileiros. Comunistas que eles falam que sou eu, o Samuel, professor Herbert, tantos Cujuí, e pregando a morte dos nossos filhos, queriam matar a gente, que tinham que exterminar os comunistas do Brasil, tinha que matar Lula, tinha que fazer tudo isso. E, pasmem, pessoas de segmentos, né, que se dizem, como se falam,
segmentos que acreditam em Deus. Mas Deus é tão poderoso, mas é tão poderoso que, ao contrário de que muitos tentaram passar para vocês que o Buiú não acredita, eu sinto Deus, que o Buiú é ateu, que isso aquilo, que é uma tremenda mentira. A televisão serve muito para isso, e os mentirosos não são eu, os mentirosos às vezes são os mais religiosos do que eu. Eu tenho que agradecer, sabe, Cícero, imensamente o prefeito de Sorocaba, que mandou os aviões lá, e o primeiro instalar de um traque, bum, 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 esses que queriam a morte dos nossos aqui pularam dentro do avião e vieram embora. Então eu agradeço muito ao prefeito de Sorocaba, chamado Lula, né, em estar trazendo o nosso povo e eles terem passado por essa aprovação para saber que ainda, o melhor lugar do mundo para se viver é onde tem paz. Chico Holanda, boa noite. O seu comentário sobre os temas de abertura. Boa noite, Cícero. Não, cadê o seu microfone? Ah, tá. Perdão, eu não vi que você estava... Hoje eu estou especial. Eu achei que você está... Igual você hoje. Tá na elegância aí. Tá bom, vamos embora. Cícero, doutor Samuel, Buiú, aqui meu amigo aqui, Alexandre Porto, as senhoras e senhores que nos acompanham, nos assistem, toda a Terra da Rema, os Juninho, enfim. Ontem mesmo falamos um pouco sobre essa questão dessa guerra insana. Infelizmente, é o que o Buiú falou, isso aí é uma região que isso é milenar, tá? É a questão de guerra, aquela faixa ali, eu às vezes até já comentei, às vezes, com alguns pastores, já comentei com o padre, enfim, com o espírito também, que eu conversei. E é interessante, né? Aonde Jesus passou, ali é um local que eternamente vive em guerra. Parece que o povo gosta de relembrar a parte da Bíblia de 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, que era sempre aquelas guerras ali, um rei não querendo tomar outro, querendo ser... E continua a mesma coisa, né? E aí vem... E agora piorou com os terroristas, né? Esse Hamas, Hezbollah e por aí afora. E muitas vezes com financiamento de alguns países, como no caso do Irã. Tá? Isso aí é muito preocupante, tá? De sair, né? Até daquela faixa lá e vir para outros países, para outra parte do mundo, para outros continentes, que seria muito complicado, né? Porque são pessoas que têm coragem de pôr uma bomba no corpo e explodir junto. Ou seja, pessoas para matar outras são capazes de tudo. E essa guerra insana, e eu mesmo defendi, tá? Eu não concordei muito com o voto dos Estados Unidos, eu defendo que realmente retire as pessoas lá, as pessoas civis, que não tem nada a ver com isso, tá? E lógico, e depois busque os líderes exatamente do Hamas, isso aí tem que ser exterminado mesmo. Tá? Essa turma do Hamas, Hezbollah, toda essa turma aí, esses terroristas que não tem o que eles fizeram com o povo civil também israelense, da maneira que eles fizeram, não tem, pessoas que não podem nem chamar de ser humano. Tá? Isso é pior que animal, que assim, nem animal faz o que essa turma fez. Então, mas a gente não pode aqui, os palestinos, as pessoas civis que são forçados a estar sob o comando de um partido desse que virou, em 2007, assumiram o comando somente da Palestina, tá? Através de eleição, isso não tem como aceitar. Tá? Realmente é grupo que precisaria que houvesse o extermínio, mas é muito difícil. Muito bem. Samuel Costa, boa noite. O seu comentário sobre os dois temas de abertura. Olha, de mais nada, uma saudação especial a todos que nos acompanham ao vivo pela transmissão do 5.1, a Rema TV, nos acompanham pela manhã na reprise, pela rede mundial de pessoas, através do YouTube e as plataformas digitais. Saudar o Chico Holanda, empresário porto-velhense, o meu nobre professor Alexandre Porto, o poeta contemporâneo e grande escritor, um excelente escriba, Cícero Moura, e o meu contemporâneo, doutor Arnaldo Lourenço. Seja bem-vindo, viu, Arnaldo? Muitas pessoas sentindo a tua falta, mandando um abraço para você, e a gente percebe o quanto você é admirado por muitas pessoas em nossa cidade. Olha, antes de mais nada, pessoal, é importante frisar um texto bíblico
que encontra-se em João, capítulo 1, versículo 11. Diz da seguinte forma, abre aspas, ele veio para os seus e os seus o não receberam. Em algumas Bíblias de interpretação um pouco diferente, a parte B fica, e os seus os negaram. Esse ele veio para os seus é o Filho único de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, que nasceu justamente nessa região da faixa de Gaza, no Paquistão, e que na cidade de Belém, da Judéia, e depois peregrinou ali por toda essa região, levando a mensagem de amor, fé, esperança, e aí, lamentavelmente, foi crucificado pelos próprios fariseus, pelos escribas, pelas pessoas que dominavam os pergaminhos e a lei, as tábuas de Moisés, e, consequentemente, depois do véu do tempo se rasgou, nós tivemos acesso à salvação, que é toda a população global, inclusive nós brasileiros, que somos os gentis, que fomos alcançados pela graça. Só que nessa região do Oriente Médio, a cultura das pessoas é totalmente divergente da nossa do Ocidente, em quase sua plenitude. No primeiro momento do Oriente Médio, há uma disputa pelo feudo, pela terra. E aí o feudalismo surgiu com a queda do Império Romano, os bárbaros invadiram no declínio, e com isso houve a briga de vassalos, entre os senhores feudais, os servos e os escravos. Aqui no Brasil, por exemplo, na região norte, mais precisamente em Rondônia, nos anos 60 aos anos 90, final dos anos 80, pediu encarecidamente o governo brasileiro para que viéssemos a integrar a Amazônia para a gente não perder a ocupação. Os Estados Unidos se familiariza com a situação por 3 aspectos. O primeiro aspecto é porque a indústria bélica é a indústria que mais fatura no mundo. Então, eles querem financiar os dois lados. É só ver a história de David Rockefeller, que financiava os dois lados da guerra, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial, para vender armas e munições. A segunda indústria que mais fatura no planeta é a indústria farmacêutica. Então, ele tem que criar o caos para vender arma de fogo e, subsidiariamente, depois vem uma indústria muito bem organizada de lobistas, vendendo medicação, fazendo filantropia e N coisas. A grande verdade é que quando tem essa matança exacerbada de ambos os lados... Está falando das indústrias legais, né? Exatamente. As ilegais nem se fala. Quando se tem essa matança exacerbada num conflito como esse, quem está dando os comandos são pessoas de terceira idade, de cabelos brancos, que estão dentro do ar-condicionado, e dando os comandos e se divertindo com a morte de inocentes. Então a gente não pode romantizar a matança, seja dos nossos irmãos e irmãs da faixa de Gaza, quanto dos nossos irmãos israelitas. O que a gente tem que ter agora é o equilíbrio, o bom senso e a razoabilidade. Todas as ações, a comunidade global, enseja para que tenha o cessar-fogo. E aí vem uma meia dúzia de estúpidos que desconhecem totalmente o aspecto sociológico, antropológico, religioso, filosófico, e vem dizer que Israel está certo. Histórico também. Exatamente, histórico, perfeitamente. E não observa que nessa análise de conjuntura só está servindo para faturar uma indústria multibilionária, trilionária. Então aqui o meu apelo aqui, na verdade, é mais para despertar o senso do nosso povo cristão aqui no nosso estado de Rondônia, que confessa a sua fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, mas ao mesmo tempo faz o culto à morte. Deus morreu para nos dar vida, e vida com abundância. E todo aquele e aquela que acredita na matança exacerbada como a melhor forma de apaziguar esse conflito que se arrasta há milhares de anos, há milênios, a gente faz o chamamento para que você reveja os seus conceitos e demonstre totalmente a sua indignação e não aceite como fato consumado que vidas venham a ser ceifadas de forma gratuita. Muito bem. Sua vez agora, Alexandre Porto. Boa noite. O seu comentário sobre os temas de abertura aí. Boa noite, Cícero. Boa noite, Chico Holanda. Boa noite, Samuel Costa. Boa noite, Arnaldo Lourenço. Bem-vindo novamente ao programa. Boa noite ao pessoal da técnica, especialmente a você que está nos vendo aí da sua casa, no seu televisor, ou então pelas ondas da internet, nas redes sociais aí pela Rema TV. Pois é, acho que a guerra ela tem um fator que é muito complicado, né? Porque ela não acaba no momento que ela se encerra. Pode ser algum termo redundante, mas é isso. Se hoje acabasse a guerra entre Israel e Hamas,
que já não é mais só entre Israel e Hamas, já tem o Hezbollah no meio, e a Rússia está falando lá qualquer coisa, ela vai intervir também. Então pode ter uma ampliação aí de países envolvidos, o que vai se tornar catastrófico. Imagina o emocional das famílias que perderam pessoas, daquelas pessoas que foram amputadas, parcialmente amputadas, e aí como é que fica? Mas guerra tudo é interesse. E lá, eu já falei em outro programa aqui, acho que foi sexta passada, a região geopolítica muito tensa. É uma área estratégica. E aí nós vimos aí 2 vídeos, pessoas aí fazendo um almoço simbólico, lembrando que teve um refém do Hamas que foi trocado por 1.000, em torno de 1.000 israelenses. Imagina 200 agora, se é que ainda estão vivos. Eu acho que todo radicalismo, seja ele de esquerda ou de direita, não leva a nada. Eu sou a favor do diálogo, sou a favor do respeito às crenças religiosas. E ali naquela região, Israel acaba levando, tem o que a seu desfavor. É o único país daquelas proximidades que não é árabe. Então isso é muito complicado. Por outro lado, é um país que tem um avanço tecnológico impressionante. Nós vamos olhar muitas coisas que hoje a gente tem o privilégio de utilizar, foram inventadas por israelenses, o que mostra o potencial, a capacidade intelectual desse povo a quem eu respeito. E mais do que isso, quando a gente fala da guerra, nós temos que separar o Hamas da Palestina, do povo palestino. Separar os terroristas das pessoas civis. E agora, então Deus nos acuda lá. Já foi pedido para que desse mais tempo para as pessoas saírem, porque fazer sair 1 milhão de pessoas numa região pequena é muito difícil. Então, infelizmente, muita gente, muitos civis palestinos e israelenses morreram. Que bom que nós não temos guerra aqui, que a nossa guerra aqui, nesse momento, é ideológica. É esquerda versus direita, um diz que o outro é bom, o outro diz que o outro é ruim, e por aí vai. Mas a gente tem que esquecer um pouquinho da guerra e olhar para o nosso país. Quantas pessoas estão morrendo de fome no Brasil? Quantas pessoas estão morrendo porque não tem a sua cirurgia no prazo adequado? Quantas pessoas estão morrendo por não ter um exame que pode facilitar o acompanhamento da sua enfermidade? Se a gente dá uma olhadinha, não fica muito longe desses 4.000 aí, 5 mil que foram até agora. Se eu não estou equivocado, esse número toda hora está mudando. É uma pena que perde, sim, aquelas pessoas de bem. E guerra, normalmente é o seguinte, tem uma frase que eu não me recordo exatamente como que é, mas é mais ou menos o seguinte: são velhos que decidem um matar o outro, mas quem vai para frente da batalha são jovens que muitas vezes, a maioria das vezes não se conhece e muitas vezes não sabem nem por que estão lá. E que matam inocentes, né, professor? Isso é uma pena. A gente vê criança degolada, a gente vê criança sendo matada aí a sangue frio, como dizem, né? É uma pena. Eu acho que aí você tem que entender que o Hamas é terrorista e tem que dar essa ênfase para eles. E separar do Hamas da Palestina. Tem muita gente fazendo politicagem com isso, não é o momento. Nós tivemos aí, 2021, teve um grupo aí de partidos não querendo reconhecer como terrorista, enfim. Acho que aí está um erro, né? Mas, do jeito que nós estamos no Brasil, não dá para exigir inteligência de todo mundo, né?